Primeiramente, para quem não sabe, o dispositivo DR é um dispositivo de proteção contra choques elétricos. É isso aí, ele detecta uma fuga de corrente na instalação e secciona automaticamente o sistema, ou seja, ele abre o circuito e não deixa a pessoa ficar presa, por exemplo, a uma rede tomando um choque. Então esse dispositivo, além de obrigatório por norma no nosso país, ele é muito importante para a proteção das pessoas. Tem um grande detalhe também, né, gente, que a gente sabe que o DR, além de proteger contra choques, ele também é um grande fiscal, porque se acontecer uma fuga de corrente em qualquer ponto da instalação que tenha proteção pelo DR, ele vai identificar. E com isso você evita de pagar aquela conta de luz alta porque ele acabou perdendo energia, né? A primeira pergunta frequente é, André, qual a diferença entre IDR, DDR e UDR? Ou seja, qual que é a diferença disso? Primeira coisa que a gente precisa saber, o DR é uma abreviação carinhosa, vamos dizer assim, para se tornar o nome dispositivo diferencial residual mais fácil. Então, diferencial residual, a gente fala DR para simplificar mesmo, tá? Agora, tem uma grande diferença entre o IDR e o DDR. O IDR é o interruptor diferencial residual. Ele tem proteção contra fuga de corrente, apenas. Então, se acontecer uma fuga, ele vai atuar. Por exemplo, está saindo energia de uma fase, ela não retornou pelo neutro, aquele dispositivo ali vai identificar, ele vai fazer uma soma vetorial, vamos falar assim, e ele vai identificar a perda de energia. Então isso aí é o IDR. Qual que é a função do DDR? O DDR é o disjuntor diferencial residual. O DDR, além da proteção contra fuga de corrente que tem lá no IDR, ele também tem a função de disjuntor junto nele. Então ele protege também contra curto-circuito e sobrecarga. Tá, André, mas como é que eu faço para mim diferenciar o DDR do IDR? Primeira coisa, gente, na maioria deles, na caixa dele, vem escrito assim, ó, interruptor diferencial residual. E alguns vêm disjuntor diferencial residual. Alguns dispositivos também já vem escrito no próprio corpo do dispositivo. Então, pessoal, para você saber qual que é a diferença dele, consulta na caixinha, na embalagem do produto, e em algumas marcas também vem falando no próprio dispositivo. Então, gente, o DDR é mais completo. E isso faz com que a gente possa utilizar também o DDR no caso de disjuntor geral. Utiliza um DDR como disjuntor geral. Só que tem um grande detalhe nisso. Particularmente, é muito difícil de achar o DDR no mercado. As lojas, elas não optam comprar muito DDR, porque ele é mais caro, muito mais caro. É mais barato comprar um disjuntor e um IDR. E outro detalhe também, hoje a gente utilizar um DDR como geral é complicado numa instalação, porque se der uma fuga de corrente lá na cozinha, ele vai desenergizar a instalação inteira nessa fuga. Então, eu particularmente eu não gosto de utilizar. Eu gosto mais de fazer meus projetos separando as proteções por circuito ou grupo de circuitos, dependendo do tamanho do projeto. Que aí vem uma segunda pergunta, André, como é que eu dimensiono, quantos DRs tem numa instalação? Pois é, a norma permite você usar ele tanto como geral, tem um DR apenas numa instalação, que é o mínimo, quanto também por circuitos. No caso, tem um DR só para chuveiro, um DR só para cozinha, um DR para área de lavanderia, como também permite DR por grupo de circuitos. Digamos que a cozinha e o seu banheiro você quer proteger com um IDR, né? Coloca lá os disjuntores separados, coloca um IDR para tudo. Então pode usar também, a norma permite isso. Eu particularmente eu gosto de utilizar por circuito e grupo de circuitos, por mais que saia mais caro também a instalação do cliente, né? Mas é aquele negócio, se caiu o DR, né, por alguma fuga, não vai desarmar lá a rede toda. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo, ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornar um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!